A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos de volta ao canal Nefesh Haim. Hoje leremos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 20. Falaremos hoje sobre a criação dos grandes animais marinhos e também das aves do céu. Entenderemos também um pouco também do começo da idolatria sobre os animais, sobre a criação. Está escrito assim: E Deus disse: produzam as águas, réptil de alma viva, e a ave que voa sobre a terra, sobre a face do firmamento dos céus. E Deus criou os grandes peixes, e toda alma viva que se arrasta, que as águas produziram segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e que a ave se multiplique na terra. E foi tarde, e foi manhã, o quinto dia. Em hebraico está escrito assim: Vayomer Elohim, Isheretsu, Hamaim, Eretz, Nefesh, Hayah, Veof, Yofef, Al, Haaretz, Al, Pinei, Rekia, Hashamayim, Vaivra, Elohim, Et, Hataninim, Hagdolim, Ve'et, Kol, Nefesh, Hahaya, Haromeset, Asher, Sharetsu, Hamaim, Leminehem, Ve'et, Kol, Of, Kanaf, Leminehu, Vayar, Elohim, Kitov, Vaivarer, Utam, Elohim, Lemor, Peru, Urvu, Umilu, Et, Hamaim, Bayamim, Verhaof, Irev, Baaretz, Vayehi Erev, Vayehi Voker, Yom, Hamishi. Aqui começamos a entender que o mar sim, ele ouve, e o mar sim, ele obedece. Tudo que foi criado ouve, obedece e responde ao Senhor. Na sua grande criação, ele não criou nada morto, ele não criou nada sem consciência. O Senhor, ele não criou nada sem um propósito. Como eu disse no primeiro vídeo, quando o Senhor criou os céus e a terra, e o texto vai dizer que a terra era sem forma e vazia, o Senhor não tinha criado nada morto, apenas estava sem forma e apenas estava vazia, comparado ao que conhecemos da criação hoje. Mas nunca quis dizer que a criação era morta, a criação ela não tinha um propósito. A criação sempre teve vida. A terra, o mar, elas engrandecem o Senhor. Eles ouvem o Senhor e obedecem. Mas a questão é que quando pensamos em seres que falam, em seres que ouvem, em seres que respondem, nós pensamos em nós, seres humanos, nós pensamos nos animais, nós pensamos em seres. Só que a gente nunca para pensar que a terra tem vida. Nós fomos tirados do pó da terra, da mesma forma que os animais foram tirados da água. A água produz vida, a terra produz vida. E algo que produz vida não está morto, entende? Só que na nossa concepção de vida, é só através de seres viventes, vamos dizer assim, como diz o texto. O Senhor criou seres viventes. Tanto a terra, tanto o mar, elas geram vida, elas respondem ao Senhor, elas se movem conforme o que o Senhor quer. Quando eu leio esse texto, é impossível não ver aqui, olhar para a água e não ver ela como um ser, sabe? É impossível. Da mesma forma, no próximo capítulo, vamos ver a terra também, respondendo à ordem do Senhor. Tanto a água quanto a terra,
é sim um ser vivo que responde, que gera vida, que ouve e obedece à palavra do Senhor. Tanto é que quando a água cria os seus animais, o Senhor vai abençoá-los e também vai dizer para que eles se multipliquem sobre as águas e as aves se multipliquem sobre a terra. Não é privilégio do ser humano ouvir a palavra do Senhor. Não é privilégio, nunca foi privilégio nosso ouvir a palavra do Senhor. Mas é privilégio nosso falar como o Senhor fala, organizando palavras, organizando frases. Nós falamos como o Senhor fala. Mas a água, a terra, os animais, eles ouvem, obedecem e respondem ao Senhor. Não da forma que nós respondemos, mas eles sim respondem ao Senhor de acordo com a comunicação que o Senhor tem com eles. Tanto que quando você vai para o mar, você escuta o barulho do mar, você escuta o barulho das ondas, você escuta a ventania sobre o mar. Numa floresta, você escuta as árvores se mexendo, o vento batendo nas árvores, você escuta os animais, tudo tem som. Só que a nossa maneira de distinguir o som e de organizar os sons é totalmente diferente dos animais, é totalmente diferente da criação. Mas sobre nós, o Senhor, Ele nos fez distinguir os sons, organizar os sons da forma qual Ele organiza também, da qual hoje chamamos de vocabulário. Falamos como o Senhor fala e é privilégio nosso. Por isso que temos que entender o dom e o privilégio que o Senhor nos deu, que é o dom da palavra, que é falar, que é obedecer e que é responder ao Senhor. E é responsabilidade nossa, toda a palavra que lançamos sobre nós, sobre a nossa família, sobre qualquer pessoa. Então, quando as águas ouvem a ordem do Senhor de criar animais segundo a sua espécie, automaticamente ela cria animais. Segundo os cientistas, existem 2 bilhões de espécies marinhas nos oceanos da Terra. 2 milhões. E desses 2 milhões, apenas 240 mil foram vistas e descritas pelo ser humano que existe no oceano. É muita coisa para um ser a qual não tem inteligência fazer. Então imagina o tanto de animais marinhos ainda que o ser humano não viu, não vê. Então quando o Senhor pediu para que as águas criassem estes animais marinhos, o Senhor não pediu para que algo que não tivesse uma inteligência, algo que não tivesse uma imaginação de criar essas espécies. O Senhor disse para que as águas criassem os seres marinhos, porque o Senhor sabia da capacidade do mar em criar e em gerar vida, e também da imaginação do mar em criar espécies tão diversas como vemos hoje. Tanto baleias, tanto peixes, arraias, peixes de todas as cores, tamanhos, jeitos. É algo maravilhoso. Você acha que a água não entregou o melhor? Com certeza, a água entregou o melhor que ela podia oferecer para o Senhor, tanto na vida marinha e tanto também sobre as aves. O mar deu o seu melhor, tanto que o texto vai seguir que o Senhor disse que era bom. Tudo que o mar fez, tudo que o mar produziu era bom. Então o Senhor viu que era bom e o Senhor abençoou e o Senhor ainda deu ordem para que toda essa criação do mar se multiplicasse e povoassem as águas e a terra. A palavra utilizada para a criação dos grandes peixes em hebraico é Hataninim Hagdolim, que é traduzido para nós como grandes peixes, grandes animais marinhos. Mas em hebraico, essa palavra tanim ou taninim era utilizada em 5 formas. Primeira, como animais marinhos. Segunda, como chacal. Terceira, como crocodilo. Quarta, como serpente. E a quinta, como um dragão.
Biblicamente, pode-se dizer sim, que existiram dragões, ou existem ainda dragões. Como eu disse, os cientistas eles só conseguiram ver e conseguiram descrever apenas 240 mil espécies, sendo que o total são de 2 milhões de espécies do mar. Olhando para esses números, tem muita coisa que o ser humano ainda não viu, tem muita coisa que o ser humano ainda não tem a tecnologia para enxergar, tem muita coisa que ainda, o mar ele ainda tem muita coisa ainda para mostrar e para se revelar ainda para nós. Mas o que é um dragão? A palavra dragão vem do grego drakon, que significa uma grande serpente. Então, o dragão é uma grande serpente. Os gregos viam como uma grande serpente. Lembramos que a Septuaginta ela foi escrita do hebraico para o grego. Então, quando ela foi transliterada para o grego, ficou assim, uma grande serpente. E é impossível não lembrarmos da queda do homem através da serpente. Lembramos também da passagem de Jó, quando ele fala do Leviatã, no capítulo 41, versículo 1 do 26. Depois leiam lá a descrição que Jó faz sobre o Leviatã. É literalmente um dragão. E Jó também faz outra descrição também, de um outro animal, que a Bíblia vai chamar de Behemonte, que para muitos cientistas é uma espécie de dinossauro. Então, nessa grande criação das águas, realmente existe muitos animais a qual não temos ideia de como são, de onde moram, o que fazem. Lendo a Bíblia, vemos que realmente existem muitos animais que fogem da nossa compreensão. Animais que não vemos hoje, seja por extinção, seja por afastamento do ser humano, seja por mitologia, mas não quer dizer que eles existem ou deixaram de existir. São 2 milhões de espécies e nem metade da metade delas foram ainda descritas e vistas pelos homens. Então, não podemos afirmar que eles existem, mas também não podemos descartar que eles não existem, porque a probabilidade da existência de seres assim é muito grande, principalmente esses que habitam no mar, a qual ainda é muito desconhecido pelo ser humano. Quando lembramos que o autor do livro de Gênesis foi Moisés e estudamos um pouco da cultura egípcia, a qual Moisés pertencia, lá vemos o crocodilo, vemos a serpente e também vemos o chacal. Temos o deus Anubis, o deus chacal, o deus do submundo, o deus dos mortos. Temos também Sobek, o deus crocodilo, o deus da fertilidade. E temos também a serpente Apófis, que é a personificação do mal, do caos e da escuridão. Apófis é o maior rival de Ra, o pai de todos os deuses do Egito. Quando olhamos para a cultura egípcia, vemos que os homens eles olharam para a criação e escolheram para si animais a qual eles colocaram como deuses sobre a criação, dando nome a eles e dando funções a eles e dando poderes a eles, fazendo com que o ser humano se afastasse cada vez mais de Deus. Conforme o tempo foi passando, o inimigo da nossa alma, ele só foi mudando de forma. Primeiro como uma serpente, astuta e sábia. Segundo como o chacal, o deus dos mortos. Terceiro, como o deus crocodilo, o deus da fertilidade. E terceiro, como um dragão, que é simbolizado na Bíblia como o inimigo de Deus. Quando estudamos o hebraico e as culturas antigas, nós vemos cada vez mais o contexto de algumas coisas. Como eles pensavam, o que eles achavam que era real, o que eles defendiam, o que eles queriam levar para si, o que eles queriam passar para os seus descendentes.
O ser humano, ele prefere sempre se afastar de Deus e criar seus próprios deuses, seus próprios altares, suas próprias divindades, para que seja mais cômodo para eles se entregarem à idolatria, se entregarem à prostituição, se entregarem realmente à maldade. Então, quando vamos estudar o hebraico e pegamos palavras como tanim, que tem todos estes significados, olhamos para a Bíblia de uma forma totalmente diferente da nossa forma ocidental de pensar. Nós não acreditamos em dragões, nós não acreditamos em deuses metade homem, metade algum tipo de animal. Só que em todo o Oriente, eles acreditavam nessas coisas. Eles acreditavam nisso, eles viviam isso. Eles viam os templos construídos para esses deuses. Então a realidade deles é totalmente diferente da nossa. Quando você vai para o hebraico e você vai estudando as culturas orientais, você vai entendendo como eles pensavam, como eles agiam, no que eles acreditavam. E a Bíblia vai se tornando mais palpável e você vai se aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor. Então por hoje ficamos por aqui. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Existiram dragões? Existem dragões? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre este assunto. Se inscreve, deixa seu like, compartilha e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.